O milionário comprou uma casa abandonada, mas o contrato tinha uma cláusula que ninguém ousa ler em voz alta. Um milionário excêntrico acreditava que o dinheiro podia comprar qualquer coisa, até mesmo aquilo que ninguém ousava sequer tocar. Para ele, cada nova aquisição era apenas mais um troféu em sua coleção de conquistas. Carros raros, obras de arte de origem duvidosa, terrenos abandonados, tudo se tornava parte do seu império. Mas nada o atraía mais do que histórias malditas. Era como se o perigo fosse um tempero irresistível, e quanto mais pessoas alertavam sobre não se aproximar de determinado lugar, mais forte era o desejo dele de se tornar dono daquilo. Foi assim que ouviu falar de uma mansão esquecida, escondida no alto de uma colina, envolta por silêncio e rumores sussurrados. Os moradores da cidade nunca passavam perto daquele caminho quando a noite caía, e até mesmo durante o dia desviavam o olhar ao se aproximarem daquelas ruínas que pareciam vigiar o vale lá de cima. Diziam que a mansão havia sido construída há mais de um século por um homem que também havia acumulado uma fortuna rapidamente, mas que jamais encontrou paz. Sua família inteira desapareceu dentro da casa, deixando apenas ecos de gritos e marcas de sangue que o tempo não conseguiu apagar. Desde então, ninguém permaneceu lá por muito tempo. Tentaram vender, alugar, reformar, mas toda tentativa terminava em tragédia ou loucura. A casa, diziam, não queria ser habitada. Mas para o milionário, tudo isso não passava de um conto criado para assustar os ingênuos. E era justamente essa aura de mistério que tornava a propriedade ainda mais valiosa aos olhos dele. Afinal, para um homem que acreditava controlar o destino com sua fortuna, qual poderia ser o verdadeiro risco? O dia da assinatura do contrato chegou com uma atmosfera estranhamente pesada. O escritório do advogado parecia mais frio do que o normal, e a tinta dos papéis emitia um cheiro metálico que lembrava ferro oxidado. O milionário, sentado de forma descontraída, observava cada detalhe com um sorriso irônico, como se tudo aquilo fosse parte de um espetáculo montado para entretê-lo. O advogado, por outro lado, estava pálido. As mãos tremiam ligeiramente ao virar as páginas, até que chegou em uma cláusula quase ilegível, escrita em letras tão miúdas que pareciam sussurrar em vez de serem lidas. Quando começou a pronunciar as primeiras palavras em voz alta, sua boca secou. A respiração falhou e os olhos arregalaram como se tivesse percebido algo que não deveria estar ali. Ele interrompeu a leitura bruscamente, fechou o contrato por um instante e olhou diretamente para o milionário. Se eu continuar, nem todo o ouro do mundo poderá salvá-lo, disse em voz baixa, quase implorando para que aquele homem desistisse. O milionário soltou uma risada carregada de desprezo, achando que se tratava de uma encenação barata. Para ele, o advogado estava apenas tentando alimentar as superstições locais, talvez até ganhando algum dinheiro por espalhar boatos. Mas, no fundo, um detalhe começou a incomodá-lo. A expressão no rosto do advogado não era a de alguém encenando. Havia verdadeiro pavor em seus olhos, como se já tivesse testemunhado as consequências de pronunciar aquelas palavras proibidas. O milionário ignorou a advertência, fez questão de passar a página e assinar de forma triunfante, sem dar tempo para que a leitura fosse concluída. O contrato estava firmado, e com ele, uma corrente invisível se fechava ao redor do seu destino. O advogado recolheu os papéis rapidamente, respirando fundo, como se tivesse acabado de escapar de uma sentença. Mas ao sair da sala, murmurou algo que o milionário não conseguiu ouvir claramente. Era um aviso, uma súplica, ou talvez uma despedida. Tudo o que restou foi o silêncio desconfortável que tomou conta do ambiente. Para o milionário, aquilo só tornava a experiência mais interessante. Afinal, qual seria a graça de uma mansão abandonada sem uma boa maldição associada a ela? Ele estava convencido
de que o medo das pessoas era apenas combustível para aumentar o valor daquilo que agora era seu. Mal sabia ele que, no momento em que assinou, a mansão já havia decidido o preço que ele teria de pagar, e não seria em dinheiro. Naquela noite, ao regressar para sua cobertura luxuosa, o milionário não conseguia parar de pensar no olhar do advogado. Não era apenas medo, era como se estivesse presenciando um destino selado diante de seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, o milionário sentiu algo estranho. Não era arrependimento, não era dúvida. Era uma sensação fria que percorreu sua espinha como se mãos invisíveis tivessem tocado sua pele. Ele afastou o pensamento com mais uma taça de vinho caro, rindo sozinho. Mas a risada ecoou diferente naquela noite, quase como se não fosse apenas dele. Do lado de fora, a lua iluminava a cidade. E bem no alto da colina, a mansão parecia respirar na escuridão, como se tivesse esperado por décadas por aquele momento, aguardando que alguém finalmente ousasse quebrar o silêncio do contrato. E agora, a espera havia terminado. Para entender por que aquele milionário se lançou sem hesitar sobre a compra de uma mansão marcada por histórias de tragédia e abandono, é preciso mergulhar em sua mente distorcida pelo poder e pelo excesso. Desde cedo, acostumou-se a nunca ouvir um não. Filho único de uma família que transformou negócios obscuros em fortunas sólidas. Aprendeu que o mundo não apenas estava ao seu alcance, mas que existia para ser moldado ao seu prazer. Cresceu acreditando que as coisas mais valiosas não eram aquelas que todos queriam, mas sim as que todos temiam. E no fundo, quanto mais impossível era a conquista, mais excitante se tornava a vitória. Seus amigos de negócios o chamavam de excêntrico, mas entre as pessoas mais próximas havia outro nome que corria em sussurros: obcecado. Ao longo dos anos, ele colecionou mais do que apenas carros de luxo e iates milionários. Ele reunia histórias, buscava peças ligadas a crimes famosos, relíquias amaldiçoadas, objetos roubados de igrejas abandonadas e até mesmo roupas usadas por assassinos em julgamentos históricos. Nada lhe parecia macabro demais, desde que pudesse expor em sua galeria privada, onde gostava de receber convidados e observar o choque e o fascínio estampados em seus rostos. Para ele, aquilo não era morbidez, era uma demonstração de poder, possuir aquilo que todos rejeitavam. A notícia sobre a mansão da colina chegou até ele como chegam os melhores segredos. Em uma conversa sussurrada, em um jantar caro, entre taças de vinho francês e charutos raros. Um empresário local, já bêbado o suficiente para perder a discrição, comentou que havia uma propriedade impossível de vender, amaldiçoada por desaparecimentos e lendas que atravessaram gerações. Para a maioria, aquilo era apenas superstição rural. Para o milionário, foi como uma isca irresistível lançada no mar. No mesmo instante, tomou a decisão. A mansão seria dele. Não importava o preço, não importava o que fosse preciso assinar. Ele queria aquilo não por necessidade, mas porque ninguém mais ousava querer. E foi essa decisão, tomada sem reflexão, que se tornou seu capricho mais sombrio. Diferente de seus outros investimentos, essa aquisição não tinha propósito prático. Não era uma aposta financeira, não era um terreno a ser explorado, não era uma mansão para transformar em hotel de luxo. Era um símbolo, um troféu invisível. A cada passo que dava em direção a essa compra, mais alimentava sua sensação de estar desafiando não apenas as pessoas, mas também algo maior, algo invisível. Era como se gritasse ao mundo: nem mesmo as maldições podem me deter. Esse pensamento o excitava de forma quase infantil, como uma criança que brinca com fogo sem entender o risco real de se queimar. No entanto, havia algo diferente nessa história. Ele sempre foi capaz de reduzir lendas a números, de transformar medos em negócios. Mas dessa vez, não havia nada a ganhar.
apenas uma promessa silenciosa de perigo. Isso não o assustava. Pelo contrário, o atraía ainda mais. A obsessão se manifestava em pequenos detalhes. Noites inteiras passadas pesquisando sobre a mansão, longas conversas com corretores que hesitavam em tocar no assunto, visitas escondidas ao local apenas para observar a estrutura de longe. Ele chegava a sonhar com a casa, e em seus sonhos, a mansão não era apenas um edifício, mas uma presença viva, esperando pacientemente que ele atravessasse os portões. Seus funcionários mais leais tentaram alertá-lo. Um deles, que trabalhava há décadas ao seu lado, chegou a dizer em voz baixa que há coisas que nem o dinheiro pode comprar sem consequências. O milionário riu e respondeu com a arrogância de quem nunca foi derrotado. Consequências são para quem não tem recursos para enfrentá-las. Era essa sua filosofia de vida, e até então nunca havia sido provado o contrário. Mas como em toda tragédia, havia uma primeira vez para tudo. Quando finalmente decidiu pela compra, não anunciou publicamente, não chamou jornalistas, não transformou aquilo em espetáculo. Pelo contrário, tratou cada detalhe com um sigilo incomum. Talvez uma parte dele, escondida em seu orgulho, soubesse que estava lidando com algo que não poderia ser controlado, mas, como sempre, ignorou esse sussurro de prudência. Preferiu ouvir apenas a voz de seu capricho, e foi por causa desse desejo insaciável de possuir o que ninguém queria que ele se colocou diretamente nas mãos daquilo que esperava há décadas. A mansão não era apenas um imóvel abandonado. Era uma armadilha aberta, silenciosa, aguardando que um homem como ele, orgulhoso o suficiente para acreditar ser invencível, caísse voluntariamente em suas garras. O milionário acreditava estar comprando uma casa. O que ele não percebia é que, no fundo, era a casa que estava comprando a ele. Quando o milionário finalmente chegou à mansão, o ar parecia diferente, pesado e quase palpável, como se a própria colina exalasse algum tipo de aviso silencioso. A estrada de terra rangia sob as rodas de sua limusine, e o vento parecia sussurrar palavras indistintas entre as árvores retorcidas. Nenhum vizinho se atrevia a olhar na direção da propriedade, e até mesmo os pássaros pareciam evitar a área, mantendo-se em silêncio absoluto. A sensação de isolamento era quase sobrenatural. Cada passo em direção à porta principal carregava a expectativa de algo que ele não poderia controlar, mas que ainda assim desejava enfrentar. O exterior da mansão, embora imponente, estava corroído pelo tempo e pelo abandono. Paredes rachadas, janelas empoeiradas e grades de ferro corroídas davam a impressão de que a casa respirava em seu próprio ritmo, indiferente à presença de intrusos. O milionário observou cada detalhe com fascínio, quase como se estivesse inspecionando uma obra de arte viva. Para ele, cada rachadura era uma história, cada vidro quebrado uma memória antiga que aguardava ser descoberta. Mas havia algo nos detalhes que o incomodava sem que ele pudesse nomear. Talvez a simetria estranha das sombras, ou o silêncio absoluto que parecia devorar qualquer som produzido pelo seu grupo de seguranças. Ao atravessar o portão principal, um arrepio percorreu sua espinha. Ele estava acostumado a lidar com o desconhecido, com os perigos que a vida de luxo poderia trazer. Mas algo naquela mansão era diferente. O cheiro de madeira apodrecida e mofo misturava-se a algo indefinível, quase metálico, lembrando um ferro antigo exposto à chuva por anos. Cada passo no corredor principal reverberava como se a casa estivesse consciente de sua presença. Portas rangiam sozinhas, sombras dançavam nas paredes e uma sensação de ser observado surgia a cada instante. Os seguranças, normalmente firmes, trocavam olhares inquietos e mesmo eles, acostumados a enfrentar situações extremas, sentiram algo que não sabiam explicar. O milionário não era homem de recuar.
Ele avançou até a grande sala de estar, onde um lustre pendia do teto, coberto por teias e poeira. O espaço, que outrora deveria ter sido magnífico, estava em ruínas, mas isso apenas aumentava seu fascínio. Ele se permitiu tocar os móveis, sentir a textura das poltronas gastas, abrir gavetas e armários em busca de algum vestígio da vida anterior. Foi então que percebeu uma inscrição discreta na parede, quase apagada pelo tempo. Palavras incompreensíveis, símbolos antigos que pareciam pulsar sob seus olhos. Algo no fundo de sua mente começou a sussurrar alertas, mas ele afastou os pensamentos com a confiança de quem acreditava que nada podia atingi-lo. Enquanto explorava o segundo andar, encontrou o escritório do antigo proprietário. Uma escrivaninha massiva ainda carregava documentos amarelados e canetas secas. Entre os papéis, um contrato antigo chamou sua atenção. Não era o contrato que ele assinara, mas parecia parte de um arquivo maior, algo que detalhava regras e pactos que ninguém fora autorizado a conhecer. A atmosfera na sala tornou-se ainda mais pesada. O milionário sentiu pela primeira vez o peso da história que havia adquirido. Cada objeto parecia carregado de intenções invisíveis, e o silêncio que preenchia o ambiente se tornava ensurdecedor. Foi quando ouviu o primeiro som que o fez duvidar de sua própria racionalidade. Passos leves, vindos do andar de cima, embora soubesse que estava sozinho com seus seguranças. Ele parou, o coração batendo mais rápido, mas manteve a postura, como se pudesse dominar qualquer ameaça apenas com a presença. O corredor parecia se alongar à medida que avançava, e o ar tornou-se mais frio, cortando sua pele como lâminas invisíveis. Cada porta que ele abria parecia levá-lo mais fundo em um labirinto que não estava nos planos da planta original. A mansão não era apenas uma construção, era um organismo vivo, atento a cada gesto, a cada passo, pronto para testar sua arrogância. Durante a inspeção, encontrou objetos pessoais espalhados, roupas gastas, fotografias amareladas, cartas nunca enviadas. Cada um desses itens parecia contar histórias de pessoas que viveram ali e desapareceram sem deixar rastros. Era como se a casa absorvesse suas memórias e as mantivesse aprisionadas entre suas paredes. O milionário, fascinado e desafiador, começou a ler algumas das cartas, ignorando a sensação crescente de ser observado. Cada palavra lida parecia ecoar pelo espaço vazio, e por um instante sentiu-se como se as paredes respirassem junto com ele, como se a mansão tivesse consciência de sua audácia. Quando finalmente alcançou a ala norte da mansão, onde se dizia que o antigo proprietário realizava rituais secretos, o ambiente mudou drasticamente. O ar estava mais denso e uma energia quase elétrica percorria o espaço. O milionário, acostumado a manipular situações, percebeu que não poderia controlar o que estava por vir. Cada passo parecia ecoar não apenas na madeira apodrecida, mas em algo mais profundo, dentro da própria estrutura da casa. Ele estava sendo testado, desafiado, e a arrogância que sempre o guiara começou a se tornar vulnerabilidade. A mansão não apenas existia, ela respondia, reagia, aguardava. E sem que ele ainda soubesse, cada ação, cada toque, cada suspiro seria contabilizado, como se a propriedade estivesse registrando o preço que ele teria de pagar por seu capricho. Enquanto o milionário explorava cada canto da mansão, o contrato que havia assinado na cidade começou a pesar em sua mente como uma sombra invisível. Ele não era apenas um pedaço de papel com tinta e selos. Era um vínculo silencioso, uma presença que o acompanhava em cada passo pelos corredores silenciosos. O documento continha mais do que cláusulas legais. Continha algo que transcendeu o mundo físico. Uma cláusula em particular, quase ilegível, permanecia como uma semente de perigo que aguardava o momento certo para germinar.
No escritório, enquanto o vento batia nas janelas quebradas e produzia sons que se assemelhavam a sussurros, o milionário sentiu uma pontada de curiosidade e medo ao mesmo tempo, uma sensação que ele nunca experimentara antes. O advogado que supervisionou a assinatura havia implorado que aquela parte do contrato não fosse lida em voz alta, mas a arrogância do milionário não lhe permitiu dar ouvidos a advertências. Ele acreditava que aquilo era apenas um resquício de superstição, uma tentativa de controlar seu poder através do medo. Mas agora, dentro da mansão, cercado pelo silêncio mortal e pelo frio que parecia penetrar os ossos, a importância daquela cláusula tornou-se impossível de ignorar. Cada palavra gravada nela parecia pulsar com energia própria, como se estivesse viva, esperando que alguém ousasse pronunciar seu conteúdo proibido. Curioso, ele decidiu analisar o contrato sozinho, sentado em uma cadeira antiga no escritório da ala norte. A luz da tarde filtrava-se pelas janelas empoeiradas, projetando sombras distorcidas sobre o papel. Enquanto lia, percebeu que a cláusula não apenas vinculava a posse da mansão, mas também descrevia condições que pareciam impossíveis de cumprir. Termos arcanos, símbolos desconhecidos, frases em línguas mortas e instruções que desafiavam qualquer lógica legal ou racional. Era como se alguém tivesse escrito aquelas palavras para prender mais do que uma propriedade. Era evidente que elas estavam destinadas a aprisionar a alma de quem ousasse aceitar a oferta. A tensão começou a crescer. O milionário, acostumado a desafios e intrigas de alto risco, sentiu algo diferente, uma sensação de impotência. Cada linha que lia parecia acionar uma reação invisível dentro da mansão. As paredes começaram a ecoar de maneira estranha, sussurrando sons que lembravam vozes humanas, mas distorcidas, incompreensíveis. Ele tentou se convencer de que eram apenas correntes de ar ou sua própria imaginação, mas o frio que subia por sua espinha não deixava espaço para racionalizações. Era um aviso, um lembrete de que alguns contratos não são feitos para serem compreendidos, apenas para serem obedecidos ou temidos. Enquanto examinava os termos, notou algo ainda mais perturbador. A cláusula final exigia que certas palavras fossem pronunciadas em voz alta para validar a posse completa da mansão. Qualquer erro, qualquer hesitação poderia alterar o efeito do acordo. O milionário sentiu uma mistura de fascinação e apreensão. Ele sempre acreditou que sua inteligência e astúcia o protegiam de qualquer armadilha, mas naquele instante percebeu que estava diante de algo que não podia manipular. A própria tinta parecia pulsar sob seus olhos, como se estivesse viva, aguardando que sua voz liberasse a verdadeira essência do pacto. Ele se levantou e caminhou pelos corredores da mansão, contrato em mãos, tentando encontrar o local ideal para pronunciar as palavras. Cada cômodo parecia reagir à sua presença, portas se abrindo ou fechando levemente, sombras movendo-se fora do alcance da visão e o ar ficando mais denso. Sentiu o coração acelerar e uma inquietação cresceu dentro dele. Até os objetos da mansão, móveis antigos, quadros, espelhos, pareciam observá-lo, reagindo à tensão crescente. Era como se a casa estivesse viva e o contrato fosse o catalisador que a mantinha em alerta, pronta para testar sua audácia. Ao final, ele percebeu que não estava mais lidando apenas com papéis e cláusulas. Estava lidando com uma força que transcende a compreensão humana. Cada passo dado pela mansão desde sua chegada tinha sido observado, registrado, e agora cada palavra do contrato carregava o peso de algo muito maior que sua própria arrogância. A cláusula não era apenas um aviso, era uma armadilha deliberada, um mecanismo antigo de proteção ou punição, projetado para preservar a essência da casa. E mesmo sem ter pronunciado ainda uma única palavra,
O milionário já sentia que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais retornar. O vento aumentou, o céu escureceu mais rápido do que a hora indicava, e as sombras na sala se alongaram, criando figuras que pareciam humanas, mas impossíveis de definir. Ele estava sozinho, ou ao menos assim acreditava. O contrato, agora em suas mãos, parecia irradiar uma energia que não podia ser ignorada. Cada decisão, cada gesto, cada palavra futura seria contabilizada, e a sensação de perigo iminente tornou-se uma certeza silenciosa. A mansão já havia começado a cobrar o preço de sua assinatura, e ele ainda não sabia até onde essa cobrança iria levá-lo. Na noite seguinte à assinatura do contrato, a mansão começou a revelar seu verdadeiro caráter. Não houve eventos grandiosos de imediato, mas pequenos detalhes começaram a se acumular, formando um padrão inquietante que o milionário não podia mais ignorar. Cada som parecia exagerado, cada sombra se movia com intenções próprias, e o ar estava pesado, quase saturado, como se carregasse uma memória antiga, presa entre as paredes e o teto. O silêncio não era apenas ausência de som, era uma presença ativa, respirando, observando, registrando cada gesto do intruso que agora caminhava por seus corredores. O milionário, acostumado a controlar tudo ao seu redor, sentiu pela primeira vez que não possuía controle algum. O lustre da sala principal balançava sozinho, mesmo sem vento. Quadros antigos mudavam sutilmente de posição, mostrando expressões diferentes das que ele lembrava. O relógio da lareira não apenas parou, como começou a andar para trás, marcando horas que ninguém reconhecia. Cada detalhe parecia um aviso velado, e por mais que tentasse racionalizar, uma sensação de urgência e perigo começou a se infiltrar em sua mente. Ele estava lidando com algo que não podia ser explicado apenas pela lógica ou ciência. Na biblioteca da mansão, livros que antes estavam organizados caíam sem motivo aparente. Páginas se abriam sozinhas, revelando textos que ele não conseguia compreender, símbolos antigos e desenhos que pareciam pulsar à medida que seus olhos passavam por eles. O milionário sentiu o estômago se contrair. Ele percebeu que cada objeto, cada móvel, cada detalhe da casa tinha uma história, e que essas histórias não estavam destinadas a permanecer silenciosas. Elas queriam ser lembradas, queriam testemunhar e, acima de tudo, queriam cobrar algo. A sensação de ser observado aumentava a cada minuto, e mesmo os seguranças, treinados para situações extremas, trocavam olhares nervosos, incapazes de encontrar explicação para os fenômenos sutis, mas perturbadores que se manifestavam. Enquanto explorava o corredor que levava aos quartos do segundo andar, o milionário começou a notar padrões estranhos, marcas no chão que pareciam se mover quando ele não olhava diretamente, portas que rangiam ao abrir e fechar, como se uma força invisível decidisse quando permitir acesso. O vento que entrava pelas janelas quebradas trazia sussurros quase inteligíveis, vozes indistintas que pareciam repetir seu nome ou pronunciar ordens antigas. Cada passo que dava era acompanhado de um arrepio crescente, e a arrogância que o definia até então começava a ser substituída por uma inquietação que ele nunca havia sentido. Durante a madrugada, ele foi despertado por um som peculiar. Passos leves subindo a escada que dava acesso à ala norte da mansão. Nenhum de seus seguranças se moveu. Todos estavam paralisados por um medo silencioso. O milionário, embora curioso e ousado, sentiu uma pontada de pavor. Seguiu os passos, sem saber se estava procurando por uma pessoa ou por algo que não pertencia ao mundo físico. Ao chegar ao topo da escada, não havia ninguém, mas o ar estava mais frio, cortando sua pele como lâminas invisíveis. No corredor,
Portas começaram a se fechar lentamente, e as sombras formaram figuras que se contorciam, sugerindo formas humanas impossíveis de distinguir completamente. Na cozinha, utensílios começaram a se mover por conta própria. Frigideiras caíram no chão sem razão aparente e o cheiro de metal queimado se espalhou pelo ambiente. O milionário tentou racionalizar, pensando que talvez fossem pequenos fantasmas ou correntes de ar que provocavam os movimentos, mas então percebeu algo mais perturbador. As sombras projetadas pelos objetos se comportavam de maneira diferente, não coincidindo com as formas físicas dos utensílios. Parecia que havia algo mais, algo que se escondia nos cantos da realidade, observando e reagindo à sua presença. A cada tentativa de controlar a situação, a mansão respondia de maneira ainda mais intensa, lembrando-o de que não era um espaço inerte, mas um organismo consciente, atento e hostil. Ele decidiu então verificar o sótão, onde poucos ousavam entrar. O caminho estava coberto por teias de aranha e poeira, mas algo dentro dele dizia que precisava subir. Cada degrau rangia como se protestasse, e o ar tornava-se mais denso a cada passo. Objetos antigos, talvez deixados por moradores anteriores, pareciam se mover levemente, sempre fora do alcance da visão direta. Um antigo espelho refletia não apenas sua imagem, mas algo mais, uma sombra que não pertencia a ele, que parecia segui-lo e imitá-lo, mas com movimentos distorcidos, quase grotescos. O milionário, fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo, percebeu que sua arrogância havia sido apenas o convite inicial. A mansão estava começando a se manifestar de forma mais direta, testando sua resistência, sua coragem e sua capacidade de enfrentar o que não podia ser explicado. No auge da noite, os sinais se intensificaram. Portas batiam, janelas se fechavam sozinhas, e a sensação de que ele não estava sozinho tornou-se inegável. O milionário começou a sentir que cada objeto, cada detalhe da mansão, reagia não apenas à sua presença física, mas às suas emoções, aos seus pensamentos, à sua arrogância. Ele estava sendo avaliado, manipulado e testado por uma força que não podia compreender. E no fundo, algo lhe dizia que aquilo não era apenas um aviso. Era o início de um processo de cobrança silenciosa. Um lembrete de que o contrato que assinara havia ativado uma conexão invisível entre ele e a mansão, e que o preço que teria de pagar estava apenas começando a ser calculado. Com o passar das horas, a sensação de desconforto e vigilância constante se tornou insuportável. O milionário, que até então se sentia dono da situação, percebeu que a mansão não apenas o observava, mas começava a exercer influência sobre ele, manipulando seus pensamentos, suas percepções e até mesmo suas decisões. Foi quando, ao vasculhar uma antiga biblioteca no coração da ala norte, encontrou algo que mudaria completamente sua compreensão daquilo que havia adquirido. Entre pilhas de livros empoeirados, pergaminhos envelhecidos e cadernos rasgados, descobriu registros que detalhavam a história de cada proprietário anterior. Cada um deles havia sido vítima de uma sucessão de acontecimentos inexplicáveis, mas nenhum havia saído vivo. E os relatos eram precisos, detalhados e horrivelmente consistentes. O milionário sentiu um frio intenso percorrer sua espinha enquanto lia cada página. Havia nomes, datas e descrições minuciosas dos últimos dias de cada ocupante. O padrão era inegável. A mansão não era apenas um espaço físico, mas um organismo inteligente, capaz de punir aqueles que ousavam pertencer a ela. E no centro de tudo estava a cláusula que ele assinara, escrita em uma linguagem antiga, quase ritualística, projetada para vincular a alma do proprietário à residência. Era um pacto que transcendia o legal e o racional, uma maldição meticulosamente planejada para assegurar que ninguém escapasse daquilo que a casa determinava. Enquanto lia,
O ar ao seu redor começou a se tornar denso, quase sufocante. Ele percebeu que não podia mais confiar em seus sentidos. O ambiente respondia à sua presença. Livros se mexiam levemente, sombras se alongavam de maneira impossível, e o som de passos ecoava nos corredores, mesmo quando ninguém mais estava ali. Cada símbolo nos pergaminhos parecia irradiar uma energia que ele podia sentir fisicamente, como se a própria tinta carregasse poder suficiente para dobrar a realidade à vontade da mansão. Ele começou a entender que a riqueza e o poder que sempre o definiram eram inúteis contra algo que não podia ser comprado ou controlado. O milionário tentou racionalizar. Procurou explicações científicas, psicológicas, qualquer argumento que pudesse dissipar o medo que crescia em seu peito. Mas nada parecia suficiente. A cada tentativa, a mansão reagia de forma mais intensa. Portas batiam sozinhas. O som de correntes ecoava pelos corredores e sombras projetadas pelas velas tremeluziam em formas quase humanas, distorcidas, como se estivessem observando e esperando. Ele começou a sentir uma presença constante, uma consciência que parecia observar seus pensamentos mais íntimos, sabendo mais sobre ele do que qualquer ser humano poderia conhecer. A descoberta mais perturbadora veio ao abrir um antigo cofre de ferro, escondido sob o piso da biblioteca. Dentro, encontrou contratos antigos, cada um assinado por um proprietário anterior, cada um contendo cláusulas similares a que ele havia assinado. As datas coincidiam com os desaparecimentos ou mortes misteriosas dos ocupantes. Ele percebeu que a cláusula não era apenas uma formalidade, era a própria essência da maldição, o mecanismo que transformava a mansão em um predador paciente, capaz de esperar décadas até que alguém suficientemente arrogante ou curioso cruzasse seus portões. Cada palavra escrita no contrato era uma armadilha, cada símbolo um elo invisível que ligava a alma do proprietário à própria estrutura da casa. O milionário, que sempre se orgulhara de sua inteligência e capacidade de controlar qualquer situação, sentiu a primeira onda de verdadeiro terror. Ele não estava apenas lidando com o sobrenatural, estava lidando com uma consciência que ultrapassava o humano, uma força antiga, calculista e inescapável. Ele começou a perceber que cada decisão tomada desde o momento em que assinara o contrato havia sido monitorada. Cada passo dado dentro da mansão havia sido previsto. E agora ele se encontrava em um labirinto de eventos cuidadosamente orquestrados para testar sua arrogância e, finalmente, reivindicar aquilo que lhe pertencia. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo a mansão com tons alaranjados e sombrios, ele compreendeu que a maldição não era apenas uma ameaça futura, já havia começado a agir. Objetos se moviam silenciosamente, sombras se arrastavam por corredores que antes pareciam inofensivos, e uma sensação de observação constante o impedia de relaxar. A mansão não estava apenas mostrando seu poder, estava preparando o terreno para que ele experimentasse, em primeira mão, a consequência inevitável de sua arrogância. E assim, o milionário entendeu a verdade horrível. Ele não havia comprado a casa. Ele havia assinado um contrato que o comprara, vinculando sua existência a uma força que nenhum dinheiro poderia libertar. À medida que a noite avançava, a mansão começou a revelar toda a extensão de seu poder. Cada corredor, cada cômodo, parecia se transformar em um reflexo vivo do contrato que ele assinara. O milionário, antes confiante e arrogante, sentiu-se pequeno diante de algo que não podia controlar, medir ou desafiar. A escuridão dentro da mansão não era apenas ausência de luz. Era uma presença consciente, densa, capaz de dobrar o espaço, alterar a percepção e manipular o tempo de acordo com sua vontade. Cada passo que ele dava reverberava de forma estranha, como se estivesse sendo registrado, cronometrado, avaliado.
Ele começou a perceber que os objetos ao seu redor não eram apenas peças inertes, mas instrumentos de um poder antigo que reagia à sua própria energia, à sua presença e até à sua arrogância. O milionário tentou confrontar a situação de forma lógica, tentando abrir portas, acender velas, acionar luzes. Mas cada ação desencadeava uma resposta inesperada. Velas apagavam-se sozinhas, portas que deveriam se abrir resistiam. Corredores se alongavam ou encurtavam de maneira impossível. Ele se viu cercado por sombras que se moviam independentemente da luz, tomando formas grotescas e humanas, contorcendo-se em expressões de dor e desespero. Cada sombra parecia remeter a um dos antigos proprietários da mansão, como se eles ainda estivessem presentes, amaldiçoados, observando e esperando para testar o próximo intruso. Enquanto subia as escadas em direção à ala norte, a sensação de urgência e perigo aumentou. O ar tornou-se gelado, cortando sua pele, e o silêncio pesado era interrompido por sussurros indistintos. Vozes quase humanas que repetiam seu nome, ou talvez falassem palavras que ele não conseguia compreender. Ele sentiu o coração acelerar e o sangue gelar, uma mistura de medo, fascínio e desespero que o paralisava parcialmente. A mansão não apenas reagia, ela antecipava, manipulava, testava seus limites. Cada tentativa de racionalizar ou resistir era inútil, e ele começou a perceber que havia ultrapassado uma linha invisível da qual não poderia retornar. No corredor principal, quadros antigos se contorciam, revelando cenas grotescas que lembravam tragédias passadas. Ele viu reflexos de antigos proprietários em espelhos, gritando silenciosamente com expressões de dor e desespero, como se implorassem por libertação. O milionário, aterrorizado, percebeu que esses não eram meros ecos do passado, mas manifestações vivas da maldição contida no contrato. A cada momento, sentia que sua própria mente começava a se dobrar sob o peso daquilo que não podia compreender. A mansão não era apenas física, era uma prisão, um organismo consciente que agora o tinha em suas mãos. Enquanto chegava à ala mais antiga da casa, onde o antigo proprietário realizava rituais que ninguém ousava mencionar, objetos começaram a voar levemente pelo ar, portas se fechando violentamente, janelas se abrindo sem vento. O milionário percebeu que a mansão testava sua resistência, empurrando-o para confrontar a realidade de que riqueza e poder não tinham efeito contra aquilo. O ar tornou-se quase sólido, impedindo movimentos rápidos, forçando cada passo a ser calculado. Cada respiração parecia ecoar pelos corredores, amplificada, distorcida, tornando o ambiente ainda mais surreal e aterrador. Foi nesse momento que ele compreendeu a verdade mais horrível. O contrato que assinara não apenas vinculava sua posse à mansão, mas também sua própria essência. Ele não estava mais apenas em uma propriedade amaldiçoada. Ele estava participando de um ritual que o transformava em parte da maldição. Cada sombra, cada objeto, cada suspiro da casa era uma extensão do pacto, e a mansão começava a integrar sua presença à própria estrutura da maldição. A arrogância que antes o definia transformou-se em vulnerabilidade completa, e o milionário percebeu que não havia saída, que cada ação o aproximava ainda mais de se tornar eternamente parte do que havia ousado possuir. Enquanto o relógio da casa batia horas impossíveis, refletindo o tempo de maneira distorcida, ele sentiu uma força invisível puxando-o para dentro de um antigo cofre de ferro, escondido no subsolo. O contrato queimava em suas mãos de forma simbólica, e cada página que tocava parecia consumir sua própria energia vital. Ele compreendeu tarde demais que a mansão não apenas punia, mas transformava, absorvendo a essência de seus proprietários, transformando-os em peças eternas de seu legado sombrio. O milionário, agora consciente de que estava perdido, tentou gritar, mas a mansão engoliu sua voz,
deixando apenas o eco distorcido de seu próprio desespero. No auge da noite, enquanto sombras dançavam nas paredes em formas grotescas, ele entendeu que cada ato, cada passo, cada decisão tomada desde a assinatura do contrato havia sido previsto e cuidadosamente orquestrado. A mansão, paciente e meticulosa, havia esperado por um homem como ele, alguém arrogante o suficiente para ignorar advertências, confiante o suficiente para acreditar que poderia dominar o impossível. E naquele instante, ele percebeu a verdade aterradora. Ele não havia comprado a casa. A casa o havia comprado, e seu preço seria eterno, uma transformação inevitável que o tornaria parte de sua própria maldição. O amanhecer que finalmente chegou não trouxe alívio algum. A mansão, agora silenciosa e imóvel novamente, parecia apenas observar impassível, como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade era que algo havia mudado para sempre. O milionário que entrara com orgulho, arrogância e fascínio havia sido transformado de maneira irreversível. Ele não era mais o dono da casa, havia se tornado parte dela, sua essência entrelaçada com o destino sombrio que a residência havia reservado para todos os que ousassem desafiar suas regras. Cada sombra no corredor, cada rangido das portas, cada sussurro que o vento trazia, agora carregava sua presença, tornando-o um fantasma vivo dentro do próprio monumento que acreditava possuir. Para qualquer observador externo, a mansão permanecia abandonada, inóspita, imóvel. Nenhum som poderia alertar sobre a realidade que se desenrolava dentro de suas paredes. Mas quem ousasse aproximar-se sentiria, ainda que inconscientemente, a presença do milionário aprisionado. Um frio súbito, uma sensação de estar sendo observado, pequenas alterações na percepção de espaço e tempo. Tudo isso eram resquícios da fusão que a casa havia feito com ele. A propriedade não apenas retinha memórias, absorvia vidas, transformando arrogância e curiosidade em componentes permanentes de sua maldição. E cada proprietário anterior que desaparecera, cada sombra que se movia sem explicação, havia seguido o mesmo caminho. A história do milionário se tornaria mais uma lenda, passada em sussurros entre aqueles que conheciam os rumores da colina. Contar sobre ele era quase impossível. Palavras comuns não eram suficientes para descrever o horror de ter sua essência consumida silenciosamente por um lugar aparentemente inerte. Os antigos registros agora incluíam seu nome, sua assinatura, a prova de que nenhum ser humano, por mais rico ou poderoso que fosse, poderia escapar daquilo que a mansão determinava. A lição era clara. Arrogância e riqueza não são escudos contra forças antigas, pactos obscuros ou lugares que escolheram seus próprios senhores. Enquanto a cidade continuava sua rotina, ignorante do que se desenrolava no alto da colina, a mansão permanecia imóvel, mas viva. Cada objeto em seu interior, cada sombra, cada detalhe arquitetônico estava impregnado com a presença do milionário. Ele se tornara simultaneamente testemunha e vítima, observador e aprisionado, parte de uma entidade que não aceitava intrusos sem cobrança. E embora o mundo exterior continuasse alheio, a casa jamais esquecia. Cada visitante, cada curiosidade, cada tentativa de possuir o que ela guardava, continuaria a ser testada. A maldição era paciente, silenciosa e inevitável. Um mecanismo antigo que transformava o orgulho humano em eternidade aprisionada. A conclusão era inevitável e dolorosa. O milionário, tão acostumado a manipular tudo com dinheiro, havia se deparado com algo que não podia controlar, negociar ou escapar. A mansão não era um investimento, não era uma propriedade. Era um organismo vivo, consciente, e ele havia se tornado parte de sua essência. A arrogância e a curiosidade que o impulsionaram agora serviam apenas como testemunho de seu erro. Cada sombra, cada suspiro,
Cada silêncio prolongado dentro da casa carregava a lembrança de sua queda, uma prova de que alguns lugares não são compráveis e que algumas cláusulas, algumas palavras sussurradas em contratos antigos têm poder suficiente para alterar o destino humano de maneira irrevogável. E assim, a mansão permanecia lá, imóvel para o mundo exterior, mas viva, ativa, eterna em sua maldição. O milionário, consumido e entrelaçado em sua essência, tornara-se mais uma história de advertência, um aviso silencioso para todos que pensassem em desafiar o desconhecido com arrogância e riqueza. O legado da casa continuaria, paciente e implacável, aguardando o próximo intruso, a próxima assinatura, o próximo capricho que acreditasse ser dono do impossível. E, como sempre, a verdade permanecia clara. A casa não pode ser comprada, apenas respeitada ou temida, e aqueles que ignoram isso pagam com o que lhes é mais precioso, sua própria essência.